capítulo muito denso. Então, estamos no capítulo 15 e 16. Na semana que vem estudaremos 17, que é um capítulo muito denso. Depois, na outra terça, estudaremos o 18 e 19, que cuida da vida de Cristo. E na outra terça, daqui a 3 semanas, finalizaremos com os capítulos 20, 21 e 22. O 22, na realidade, é o fechamento, né? Então, nós estaremos falando sobre o 20, que é o milênio, o 21 e o 21, que é sobre a Nova Jerusalém, e estaremos encerrando em 3 semanas. Mas o assunto de hoje, que é o capítulo 15, são o capítulo 15 e 16, eu gostaria, inicialmente, de dizer que para a vinda do Senhor ocorrer, a segunda vinda ocorrer, 7 grandes eventos precisam tomar lugar. Nós estamos no tempo do fim. E no tempo do fim, 4 eventos já estão sendo cumpridos. Veja o que eu estou dizendo, que no tempo do fim, começou em 1844, quando termina o grande período das 2.300 tardes e manhãs, Cristo sai do santuário, Cristo sai do lugar santo, onde ele intercedia, era sacerdote, e passa para o lugar santíssimo para interceder, mediar, né? E ser o sumo sacerdote, em 1844, começa o tempo do fim, e nesse tempo do fim, 4 dos 7 eventos já estão se cumprindo. São eles a sacudidura. E o que é sacudidura? São pessoas que estão conosco, mas que sairão, vão se apostatar, e outras que não estão conosco virão para a igreja. Isso está ocorrendo muito, muito rapidamente em nossa igreja. Não essa. Então, é a sacudidura. Depois nós temos a chuva temporã, que é o derramamento especial do Espírito Santo sobre a igreja, a fim de que nós terminemos a obra do Senhor. A chuva serôdia, irmão? Não, a chuva temporã. A chuva serôdia ainda vai demorar um pouquinho mais. Tá. Eu entendi que você estava falando que é o que vai cair agora. Hoje nós estamos recebendo a chuva temporã, né? Hoje é temporã. A serôdia ela vai acontecer logo daqui a pouco tempo, quando começarmos realmente a pregarmos o evangelho. A temporã está ocorrendo agora. Depois nós temos o alto clamor, que é a mensagem que está sendo pregada a todo mundo, em toda a nação, tribo, língua e povo, que são as 3 mensagens angélicas. É o alto clamor. E, finalmente, nós temos o juízo investigativo, que está ocorrendo agora nos céus para limpar os nossos pecados, a fim de nós passemos por uma justificação pela fé, a gente se arrepende, reconhece, confessa e abandona o pecado. Então, esses 4 eventos estão no tempo do fim, ocorrendo hoje em nosso meio. E temos mais 3 eventos que vão ocorrer no fim do tempo do fim. O fim do tempo do fim vai começar quando o decreto dominical se fizer visível, que nós temos ele aqui no capítulo 13, né, dos versos 14 até o verso 16, é o decreto dominical, né? Depois na realidade, esse decreto dominical ele virá com o selo de Deus, que é o sábado, sinal da terça, que é o domingo, um pequeno tempo de angústia que iremos passar, a senhora White escreve muito sobre isso nos livros dela, um pequeno tempo de angústia, e depois nós teremos a imagem da besta. Então, o decreto dominical ele vem com esses 4 grandes subeventos: o selo de Deus, a marca da besta, o pequeno tempo de angústia e a imagem da besta. Depois que tivermos esse decreto dominical, aí nós teremos o fechamento da porta da graça, né? Ou seja, Cristo vai sair e vai dizer: está consumado, está feito. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, não vai haver mais oportunidade de arrependimento, nem mais oportunidade de buscar a Deus, porque os 2 grupos estão formados: o grupo que será salvo e o grupo que será perdido. E depois do fechamento da porta da graça, nós teremos, aí sim, as 7 últimas pragas. Depois das 7 últimas pragas, então, é a vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos, na realidade, 7 grandes eventos, dos quais 4 estão se cumprindo agora: a sacudidura, né? a
a sacudidura, depois nós temos o sacudidura, depois temos o alto clamor, temos o juízo investigativo. Então, esses estão se cumprindo agora. E no fim do tempo do fim, teremos o decreto dominical, fechamento da porta da graça e, finalmente, as 7 últimas partes, para Cristo poder voltar. Estes são, então, os sete grandes acontecimentos que devem ocorrer antes da vinda de Cristo. Agora, fale, querido. Aí, no caso, a chuva serôdia está em qual desses eventos? Ela está computada em algum deles? Os 4 que estão se cumprindo, não. Os 4 que estão se cumprindo são a sacudidura, a chuva temporã, o alto clamor, a sacudidura virá em qualquer ponto dentro deste tempo do fim, para nós terminarmos a obra do Senhor. Por quê? O decreto dominical só virá depois que nós houvermos terminado a obra. Entendeu, Mateus? Porque no decreto dominical já acontece o sinal da besta, o selo de Deus e o pequeno tempo de angústia. Ou seja, alguns teólogos acham que a chuva serôdia será derramada bem perto já do decreto dominical, para nós podermos, antes desse decreto, terminarmos a obra do Senhor. Entendi. O que nós estamos tendo agora é a chuva temporã. Ou seja, nós estamos trabalhando, mas não com aquela intensidade que os apóstolos pregaram depois que eles receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes. Isso é que vai acontecer com o povo de Deus para que a obra seja terminada. Okay? Então, agora, um segundo item que gostaria de falar é sobre a trindade de Deus que está ocorrendo neste momento e a trindade do mal que está também ocorrendo neste momento. A trindade de Deus nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós temos em contrafação, em contraposição a esta trindade, nós temos o dragão, temos a besta e temos o dragão, a besta e o falso profeta. É uma trindade que está trabalhando contra aquilo que Deus deseja. Outro ponto que gostaria de ver com vocês é sobre quem estas 7 últimas pragas vão cair. Isso está lá no 16:2. Eu gostaria que vocês olhassem comigo. Diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ou seja, gente, são os adoradores da besta e aqueles que adoram a sua imagem que receberão os 7 flagelos de Deus. Entenderam? Agora, como esses aqui vão receber, há aqueles também que não vão receber. Vejamos, antes de passarmos para esse ponto, quem são os adoradores da besta. A besta, na realidade, nós identificamos no Apocalipse 13, nos versos de 1 a 10. Nós vimos lá que essa besta é representada por um poder religioso, tá? Que é representado aqui como o sistema religioso romano. Especificamente, não é uma pessoa, é o sistema, tá? Que é aqui intitulado como a besta. Muito embora o seu número é um número de um homem, mas é o sistema completo que é, na realidade, a besta, cujo sinal, cuja marca é o domingo, né? Então, nós temos também os adoradores de sua imagem. Ora, nós vimos também, no capítulo 13, a formação da imagem. Ora, a imagem é justamente a união do espiritismo com o catolicismo. Na realidade, é o catolicismo com o protestantismo. Esses dois unidos vão se unir ao espiritualismo, e esses 3 unidos vão se unir ao Congresso norte-americano, na parte política, para exigirem o decreto. Então, a imagem é a união do catolicismo com o protestantismo, do protestantismo e desses 2 com o protestantismo. Desses 3 com o Estado. O Estado vai ser representado, no caso, com o Congresso norte-americano, a Câmara de Representantes e os senadores, eles vão se unir, e esses 3 poderes espirituais religiosos unidos vão exigir, então, o decreto dominical, que, diga-se de passagem, já está pronto. Agora,
essas são as pessoas que vão receber estes flagelos. E os que não vão receber? Nós temos aqui a Isaías 33:16, que eu vou ler bem rapidinho para vocês. Isaías 16:33 diz assim, ó. Né? Está Isaías 16:33. Chegando lá. 16:33 vai nos dizer para quem, né, esses 7 flagelos não vão acontecer. 16:33 diz assim. Desculpa, é 33:16, confundi. 33:16, vai dizer assim, ó. Nós temos o grupo que vai receber os flagelos e um grupo que não vai receber os flagelos. 15:16. Sim. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com gesto de mãos, recusa aceitar o suborno e tapa os ouvidos para não ouvir ou falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, nós temos aqui um conjunto de medidas para aqueles que não sofrerão os danos dos 7 flagelos. Oi, Marilda, boa noite. Tudo bom? Então, esses aqui boa noite, não super vão... atrasada, desculpe. Esses aqui são aqueles que não vão receber. Agora, nós temos também lá em Salmo 91:10, Salmo 91:10, temos também uma outra definição daqueles que não vão receber esses 7 flagelos. Vejamos aqui, 91:10, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Portanto, por intermédio disso, nós vimos que há um grupo que vai receber esses flagelos, 7 flagelos, e outro grupo que vai estar protegido por uma muralha de anjos, que não vai receber esses flagelos. Então, sabendo agora dos grupos que vão receber e não receber, vamos aqui ao capítulo 15, do verso 2, diz assim, João dizendo, eu vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus, e entoava o cântico de Moisés. Então, João viu, aqui no capítulo 15, verso 2, os salvos já no céu, no mar de vidro, aqueles que venceram o poder da besta e aqueles que venceram a sua imagem. Este é o grupo que não passou por esse problema dos 7 flagelos. Né? Agora, nós temos aqui quem na realidade estará propenso a receber isso. Né? Nós vemos que com o selamento de Deus, com o selamento, essa multidão que não vai receber esses flagelos, essa multidão vai ser selada. O selo de Deus representa, em primeiro lugar, Efésios 1:13, representa a aceitação, né, do Evangelho, representa a aceitação de Cristo, representa a aceitação do plano da salvação. Vou ler aqui para vocês, Efésios 1:13, é uma espécie de selamento que este povo vai receber para estar separado daqueles que vão receber do flagelo. Então, vejamos, 1:13 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, um dos selamentos a que esse povo terá direito é o selamento do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos o evangelho, aceitamos o plano da salvação e aceitamos Cristo, estamos selados com o selo do Espírito Santo. Ora, este selo é que vai providenciar para nós a separação. Agora, há um segundo selo que Deus põe. O segundo selo é o dia de sábado, é o selo de Deus.
Então, nós temos, na realidade, dois grandes selos que vão separar aqueles que não estarão recebendo estas 7 pragas. O selo do Espírito Santo, que é a aceitação do Evangelho, a aceitação de Cristo, a aceitação do plano da salvação, e o selo de Deus, que é o dia de sábado. Então, já nos munimos aqui de informação sobre aqueles que não vão receber esses 7 flagelos. Nos munimos também de informação daqueles que irão receber os 7 flagelos, aqueles que amaldiçoam, aqueles que não aceitam a Cristo, aqueles que não aceitam o seu evangelho, aqueles que são resistentes. Esses estão ali no grupo que podem receber os 7 flagelos. Vejamos, então, agora o que, na realidade, como se processa, como vai se processar tudo isso. Ora, aqui no capítulo 15, no verso 5, diz assim: depois destas coisas, eu olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo dos testemunhos, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes, esses 4 seres trabalham ao redor do trono de Deus, um dos 4 deu aos 7 anjos 7 taças de ouro com a cólera, com a ira de Deus, que vive os séculos dos séculos. Então, vejamos essa cena aqui. Lá no céu, João viu, na realidade, um tabernáculo e viu 7 anjos. Depois, um dos seres viventes veio com a taça cheia da cólera de Deus e entregou aos 7 anjos. Então, na realidade, o que é a ira de Deus? Para responder isso, nós precisamos saber o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus se compõe de 3 grandes componentes. O primeiro componente da justiça de Deus é a sua lei. A lei representa a justiça de Deus em termos de representar o caráter de Deus. É sobre esta lei, que Tiago chama da lei da liberdade, que todos nós estamos sendo julgados hoje no céu, no juízo investigativo. Então, tem a justiça de Deus, que se bifurca em 3 grandes partes. A lei de Deus, que é a representação do seu caráter. Depois vem o amor de Deus. O segundo item da justiça de Deus é o amor. Ora, o principal componente do amor de Deus é a graça. É sobre a graça que nós temos o perdão, a misericórdia, a bondade, a compaixão, a piedade de Deus. Não é sobre o amor, é sobre a graça. Então, a justiça de Deus tem a lei, o amor. O principal componente do amor de Deus é a graça, que contém a bondade, a misericórdia, a piedade, a compaixão. Tudo isso está na graça. E, finalmente, nós temos a ira de Deus, que é o terceiro conjunto da justiça de Deus. O amor de Deus é aquilo que ele vai dar para aqueles que foram a ele fiéis, que aceitaram o plano da salvação, que aceitaram a Cristo, que aceitaram, finalmente, o Evangelho. Na graça, esses estão aqueles que aceitaram isso. Porém, na ira de Deus, estão aqueles que não aceitaram. Então, é uma justiça retributiva. Deus vai distribuir para aqueles que não aceitaram a sua mensagem, aqueles que não aceitaram o Evangelho, não aceitaram o plano da salvação e rejeitaram Cristo. Deus está preparando essa cólera, esse juízo. Na verdade, é um juízo, é uma justiça que Deus vai fazer contra aqueles que não aceitaram, apesar de terem ouvido. Gente. Veja que essa justiça da ira, ela vai se colocar para aqueles que ouviram do Evangelho, aqueles que ouviram de Cristo, aqueles que ouviram do plano da salvação, mas rejeitaram. Por outro lado, existe um grupo enorme daqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar da salvação, nem do plano da salvação. A estes, Deus não vai distribuir a sua ira, a sua cólera, né? A sua justiça. Por quê? Porque eles nunca ouviram falar de Cristo, eles nunca ouviram falar do Evangelho. Lá em Atos 17:30 diz que
Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, os flagelos que nós vamos estudar agora vão se colocar sobre aqueles que ouviram falar de Cristo, ouviram do Evangelho, ouviram do plano da salvação, mas rejeitaram, não quiseram de forma alguma. Nós temos um amigo, na verdade é o ex-marido da Rosemary. Nós fomos socorrê-lo lá um dia desse, que ele bebe, ele caiu, fomos lá socorrê-lo, e depois que ele ficou bom, a Rosemary disse, por que você quer estudar a Bíblia? Você conhece um pouco da Bíblia? Vamos estudar a Bíblia para você voltar para a igreja. Ele disse, não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus. Este senhor, infelizmente, ele já fez parte do povo de Deus, conhece essa mensagem, conhece a Cristo, mas rejeita completamente. Então, é justamente para esse grupo que vem esses flagelos, para aqueles que já conhecem, mas que não aceitam. Por outro lado, existem aqueles que não conhecem e vão ser salvos por causa da sua ignorância. Agora, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós ouvimos falar do Evangelho, ouvimos falar de Cristo, ouvimos falar do Espírito Santo, ouvimos falar do plano da salvação e rejeitamos, então automaticamente já passamos por esse grupo. Entenderam, gente, aqui a diferença entre os dois grupos? Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? E agora nós vamos entrar no estudo realmente no estudo dos 7 flagelos. Alguém quer... Eu tenho uma dúvida. Fale, querido. Israel, a questão do selo do domingo, eu vi algum vídeo, alguém falando assim, que por enquanto não tiver o decreto dominical, o sábado ainda não é um selo, ou o domingo ainda não é uma condenação. Não é que o sábado não é um selo, mas enquanto não houver o decreto dominical, o domingo ainda não é uma condenação. Por exemplo, quem está nas outras igrejas e que adora a Deus no domingo ainda não tem, só vai ser um motivo de condenação e vai ser a imagem da besta, o selo da besta, quando vier o decreto. É isso mesmo? Olha, Desiderio, não é uma condenação ainda, mas já é um fruto contra aquilo que Deus previu. A partir do momento que existe o sistema religioso romano com a guarda do domingo, esta guarda do domingo já está infringindo a lei de Deus. Naturalmente, ainda não é uma condenação que virá apenas quando impuserem a obrigatoriedade de guardar. Mas hoje, não só o sistema religioso romano, bem como todas aquelas igrejas que se aliam à guarda do domingo, eles estão infringindo a lei de Deus. Uhum. Naturalmente, eu até concordo que não seja uma condenação completa, mas já estão infringindo a lei de Deus, estão em não guardar o sábado e preferir o domingo, estão já seguindo as leis dos homens. Uhum. Entendeu, Desi? Ou seja, nós não há uma condenação. Realmente, quando vier o decreto e for decretado o domingo oficialmente como dia de guarda, aí será realmente uma coisa mais séria, né? Uhum. Então, nós teremos uma condenação porque estaremos guardando um dia diferente do domingo. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, tem? O som ficou baixo. Ah, é? Então, vou falar mais alto. Tá bom? Entendeu? Portanto, as igrejas que seguem o sistema religioso romano através do domingo já estão praticando uma infração contra a lei de Deus. Já é considerado um pecado. Naturalmente, não é uma condenação, que a condenação só virá depois do decreto. Isso é um fato, né? Porque vindo o decreto, nós estaremos obrigados a guardar o domingo. Como alguns não irão guardar, então haverá sobre eles uma condenação, um decreto, até um decreto de morte, que é uma forma de condenação, né? Então vamos passar aqui. Só fazer um comentário bem rápido. É que, na realidade, assim, claro que vai ter o decreto dominical, tudo, mas acho que o ponto principal da questão do Apocalipse é a adoração. E, na realidade, assim, não é quem segue o domingo vai ser condenado, quem segue o sábado vai ser salvo. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? É quem
submeter ao sistema, né, imposto pelo Estado, juntamente com as religiões, para fazer uma falsa adoração, inclusive a questão do domingo, é que vai receber a marca da besta. Então, assim, uma coisa que eu sempre costumo dizer, o Espírito Santo vai conseguir alcançar as pessoas que cultivam o amor no coração. Seja E a piedade, seja adoração, compaixão, seja... Oi? exatamente o que o Mateus está dizendo, os dois grupos que foram definidos vão ser definidos em termos de adoração. Há aqueles que vão adorar a Deus, guardar a sua lei e reverenciar aquilo que Deus pede, e há aqueles que, infelizmente, não vão adorar a Deus. Vão adorar, como disse aqui no 15, verso 2, aqueles que vão adorar a besta, aqueles que vão adorar a imagem da besta, e outros que irão adorar o Senhor. Tudo, ao final de tudo, gente, o que vai contar é a adoração. Quem você adora? Aqueles que adoram a besta, a sua imagem, e aqueles que adoram a Deus. O sinal é até importante. O sinal é até importante, mas a adoração é que vai realmente colocar em evidência aqueles que, né, irão estar do lado de Deus ou aqueles que irão estar contra Deus. Gente, agora tem agora, muito importante aqui, essas 7 pragas, elas serão universais? Segundo os autores adventistas, elas não serão universais, porque elas podem, se for universal, vai destruir toda a Terra, é o que eles dizem. Então, elas terão algum acontecimento aqui, outro acontecimento ali, outro acontecimento acolá, não serão universais. Agora, elas não serão, elas serão literais. Assim como foi no Egito, elas serão literais, cairão realmente as 7 pragas sobre aqueles que não estão, aqueles que rejeitaram aquilo que Deus deseja. Elas são literais, mas não são universais. Elas podem ocorrer em alguns lugares da Terra. Dito essa parte instrumental, essa parte teórica instrumental, nós vamos agora passar ao capítulo 16 para estudarmos o que realmente são as pragas. Então, vem assim dizendo, no verso 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira praga, ela vai se direcionar àqueles que ouviram sobre Cristo, ouviram sobre o Evangelho, mas rejeitaram. E aqueles que adoram a besta, ou seja, aqueles que estão unidos ao sistema religioso romano, e aqueles que estão unidos às igrejas que adotam o sistema religioso romano, assim como a sua imagem. E o que é a imagem, gente? A imagem é a união. Eu tenho que repetir muito isso para a gente poder gravar. A imagem da besta é a união do catolicismo com o protestantismo norte-americano, esses dois com o espiritualismo, e esses 3 unidos ao Estado. Então, a primeira praga, como ela se desenvolve? São úlceras cancerosas, cancerígenas. Ou seja, eu fui ler que tipo de úlcera. Vocês conhecem a doença chamada erisipela? É uma ferida que dá na perna, que ela se alastra. Então, é semelhante a uma erisipela, só que é no corpo todo, né? É uma ferida de proporções grandes, né? Que atraem insetos, e a pessoa fica simplesmente agoniada de tanta dor e tanta queimação que essas úlceras, essas feridas, esses ferimentos podem provocar. E não é em uma parte específica do corpo, ela vai abranger todo o corpo da pessoa. Então, nós podemos imaginar uma pessoa com feridas desde a cabeça até os pés, aquelas feridas cancerígenas, malignas, né, que não tem cura. Ou seja, aquilo fica sangrando, fica confuso o tempo todo, e a pessoa entra em desespero e acaba realmente em morte, né? Porque não há como. Portanto, essa é o primeiro flagelo que vem contra aqueles que rejeitaram o plano da salvação, rejeitaram a Cristo e rejeitaram o Evangelho. Vamos ver a segunda.
Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lá no Egito também isso ocorreu. É por isso que nós dizemos que são flagelos literais. Então, o anjo vai derramar sua taça sobre o mar e as águas do mar, a água do mar vai se tornar em sangue. Mas não é esse sangue que nós vemos quando nos ferimos. É o sangue da pessoa morta. Ora, eu fui ler sobre o sangue da pessoa morta. Gente, é um sangue coagulado, é um sangue duro, paralisado, e o cheiro dele é um cheiro terrível. Quando nós nos cortamos, o cheiro do sangue é muito ruim, é muito mau o cheiro. Agora, o sangue da pessoa que acabou de morrer é um cheiro terrível que ninguém suporta. Por quê? Ele começa a apodrecer dentro do ser humano que morreu. É esse cheiro que vai estar em todas as nossas praias, né? em todos os arredores aí do mar, e é um cheiro terrível que vai se propagar em terra, né? Ou seja, este flagelo estará direcionado para aqueles que rejeitaram Deus. E o povo de Deus, onde estará? O povo de Deus estará guardado por uma muralha de anjos. Nenhuma praga vai chegar ao povo de Deus. O povo de Deus estará guardado pelos anjos do Senhor. Eles não sofrerão esse tipo de flagelos. A terceira praga derramou o terceiro a taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. Então ouvi um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Então, minha gente, na realidade, quando o segundo anjo joga o seu flagelo sobre o mar, eles ainda terão as fontes das águas, os rios. Ou seja, nem toda a água estará com o cheiro do sangue de uma pessoa morta. Mas o terceiro anjo vai jogar a sua taça, né, o seu flagelo, nos rios e nas fontes das águas, ou seja, onde se iniciam as águas fluentes dos rios, elas se iniciam ali e vai ser jogado não só nos rios, como também nas fontes das águas. Isso significa que toda a água onde o anjo jogar, isso aí, vai se transformar em sangue de pessoas mortas. Agora, vejamos que isso não é universal. Isto é para o povo, aqueles que não foram salvos aqueles que estão em processo de rebeldia contra o Senhor. Agora, eu fiquei pensando, gente, como isso pode atingir a eles? Se não é universal, alguns deles podem ter água potável em algum lugar, mas só que é muito difícil de se conseguir. Eu fui ler alguns comentaristas, eles terão que subir nas rochas, nas montanhas, porque algumas fontes ainda serão puras, mas a grande maioria, a totalidade, serão nas fontes das águas, nos rios e nos mares, eles estarão com aquele cheiro de sangue de uma pessoa que acabou de morrer. Vejam, minha gente, que coisa tremenda. Deus prepara a ira do Senhor Deus. A ira de Deus não é contra a pessoa, não é contra o ser humano. A ira de Deus é contra a instituição do pecado e contra aqueles que estão na instituição do pecado. Deus quer que todos se salvem, mas muitos rejeitam. Muitos não querem saber de Deus, não querem saber de Bíblia, não querem saber de religião, muito embora conhecendo. Gente, até pela natureza, nós podemos conhecer a Deus. Quando se olha a natureza que temos em todos os lugares, a gente imagina que um ser maravilhoso criou aquilo, criou essa natureza. Então, o conhecimento de Deus não é só pelas Escrituras, é pela natureza, pelo sol, pelas estrelas, pelos planetas, pelas florestas, pelos rios. As pessoas têm um sentimento de alguém criou.
E se alguém criou, elas podem também conhecer a Deus e servir a Deus. Por exemplo, os indígenas, né? Eles servem a Deus nas florestas, servem ao sol, à lua, mas eles estão limpos de coração, porque servem sem o conhecimento total da Escritura, mas servem a Deus pela natureza. Então, esse terceiro anjo vai fazer com que as águas dos rios e as águas das fontes das águas também se tornem em sangue. Vejamos agora o quarto, que vai ter um elemento diferenciador aqui. No verso 8 do capítulo 16, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, gente, o quarto flagelo será derramado sobre o sol. Nós temos tido temperaturas aqui no João Pessoa entre 29, 30, 32 até 33, e são dias muito quentes. Com esta praga, o sol vai se aquecer muito mais e vai queimar literalmente as pessoas. Ou seja, as pessoas vão se queimar, o sol vai queimar a pele das pessoas de tal ordem que elas não vão poder sobreviver. E vejam que essas pragas são cumulativas, elas são acumuladas. A primeira praga que nós vimos lá, com úlceras malignas, essa pessoa vai ter úlceras malignas, vai ver a água em sangue, vai no mar, vai ver água em sangue nos rios, e vai ter também o sol aquecido sobre sua pele, porque as pragas são acumulativas. Não é uma, termina, depois vem outra, termina. Elas são acumulativas. Ou seja, uma pessoa que tem a úlcera cancerígena desde a primeira praga, ela vai também sofrer os efeitos do aquecimento do sol várias vezes mais em sua pele. Então, realmente, são flagelos de Deus. É a ira de Deus contra a instituição do pecado, essa instituição que rejeitou seu filho, rejeitou o evangelho, rejeitou o plano da salvação e rejeita os ensinamentos da Bíblia. Lembrando que os escolhidos do Senhor, aqueles que estarão salvos, estarão guardados, protegidos por uma muralha de anjos, e nenhum mal vai suceder a eles, nem praga alguma chegará até eles. Eles vão estar seguros, né, protegidos pelo poder de Deus. Agora, a quinta, veja que esse quarto aqui, mesmo recebendo essa quarta praga do sol, nenhum deles, nem da primeira, segunda, terceira ou quarta, eles não se arrependem. Não se arrependem de quê? De haver rejeitado o Senhor, de haver rejeitado a Cristo, haver rejeitado o plano da salvação e haver rejeitado o próprio Deus. Eles não se arrependem mesmo estando sofrendo essas... Aquele senhor de que eu falei no início, ele disse: eu não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero, bota isso para longe de mim. Ou seja, a rejeição daquilo que é santo. A quinta praga, gente, eles também na quinta praga não vão se arrepender. Agora vejam onde é que essa quinta praga vai cair. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. As úlceras se referem ainda à primeira praga. Esta quinta praga que vem será uma praga direcionada ao trono do sistema religioso romano. Olha que coisa, minha gente. Não vai atingir, né, mas especificamente, inicialmente, o trono da besta, e depois ela se espalha. Há um comentarista, o Celso Araújo de Melo, ele fala que inicialmente será sobre o trono da besta, ou seja, em outras palavras, sobre o estado político
onde o chefe do sistema religioso romano está sediado. Agora, o que vai haver? Trevas intensas, ou seja, vai ficar tudo totalmente escuro, não se vai enxergar absolutamente nada, mesmo com as luzes. E diz aqui, e os homens mordiam a sua própria língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Isto prova que esta quinta praga cai sobre o sistema religioso romano, especificamente, mas ela se espalha ao longo de uma grande região. E é acumulativa porque aqui diz que as úlceras que foram emitidas na primeira praga ainda estão presentes aqui. Agora, o que diz no final aqui? Não se arrependeram de suas obras. O grande ponto aqui, queridos, é que eles não se arrependem. Muito embora estejam sofrendo amargamente, eles ainda blasfemam do Senhor e não se arrependem daquilo que fizeram. Ou seja, isso prova que a justiça de Deus está absolutamente correta. Mesmo sofrendo, eles não se arrependem e blasfemam contra o Senhor. Vamos ao sexto flagelo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Veja, gente. Aqui cai sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates banha ainda hoje lá aquela região. Mas no passado, lá em Daniel 7, o rio Eufrates banhava toda a cidade de Babilônia. E quando Ciro veio para conquistar Babilônia, Ciro Medo-Persa veio conquistar Babilônia, ele desviou o curso do rio Eufrates e as águas daquele rio foram secadas. Eles puderam entrar por baixo das comportas dos rios e invadiram a Babilônia. Então, quando seca alguma coisa, algum rio, é para a proteção do povo de Deus. Por exemplo, o Mar Vermelho se secou e por ele passaram os filhos do Senhor. O Rio Jordão se secou e por ele atravessaram os filhos do Senhor. E aqui seca-se o rio Eufrates. Ou seja, um sinal de que secando o rio Eufrates é uma proteção para o povo de Deus. Agora vejam o que vem depois. Então, vi sair. Olha bem o que está escrito aqui, gente. Da boca do dragão é da boca de Satanás, da boca da besta, ou seja, da boca do sistema religioso romano, e da boca do falso profeta, que é o sistema protestante, o sistema religioso protestante norte-americano, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então o profeta viu espíritos imundos saindo da boca do dragão, saindo da besta e saindo do falso profeta. Ora, mas que espíritos são esses? São espíritos de demônios, gente. O sexto flagelo é tremendo, porque daqueles que representam a trindade que é contra Deus, ou seja, do próprio inimigo de Deus, o dragão, da besta e do falso profeta, sendo a besta o sistema religioso humano e o falso profeta o sistema religioso protestante norte-americano. Ele viu espíritos de demônios saindo de dentro dessas religiões, saindo de dentro do patamar dessas instituições religiosas. E aí diz mais, da boca do dragão, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja final do Todo-Poderoso. Então, vamos entender isso aqui. O sexto flagelo, João olha e vê o dragão, Satanás,
vê a besta, o sistema religioso romano, e vê também o sistema, o falso profeta, que é o sistema religioso protestante. E ele estava olhando e saíram como se fossem elementos de demônios de dentro dessas facetas religiosas, eram demônios para fazer o quê, gente? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o que ele vê ali é um exército enorme saindo do dragão, um exército enorme saindo da besta e um exército saindo do protestantismo. Eles vão se juntar na terceira vinda de Cristo para finalmente fazerem a grande última batalha contra Cristo. Vai ser o Armagedon. É uma batalha finalizadora para finalmente aparecer o vencedor de tudo isso, que é Cristo Jesus, e a destruição final do dragão, que vai ser jogado no lago de fogo de enxofre, onde já estão não só a besta, como também o falso profeta, segundo Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 10. Então, minha gente, o que, na realidade, João vê aqui são demônios, são ajuntamentos dos ímpios que vão ressuscitar na segunda ressurreição, após o milênio, eles vão ressuscitar e vão se juntar para praticarem a última batalha contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. O mesmo espírito de Satanás lá no céu, quando ele fez batalha contra Cristo, vai haver agora, na finalização da história deste mundo, vai regimentar ele mesmo, o dragão, a besta e o falso profeta, vão se juntar para fazerem uma batalha final e destruírem Cristo. O escrito da escritora americana, a senhora Ellen White, diz que eles marcharão sobre a superfície da terra para atacar o povo de Deus, que estará protegido por uma muralha de anjos. E quando finalmente eles vão atacar o povo de Deus, então desce fogo dos céus, né? Fogo dos céus, e destrói a todos eles. Veja que essa profecia aqui, essa imagem que estamos vendo aqui, ela vai se dar depois da segunda, na terceira vinda de Cristo. Porque vejamos aqui como diz realmente o texto. Derramou o cesto, sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. A preparação para o povo de Deus ser salvo. Então vi sair, boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Ou seja, então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Essa batalha é a última batalha que Cristo vai ter contra Satanás. Porque, vejam, aqui está dividida em 2 grandes partes. A primeira parte dessa praga, ela vai secando o rio Eufrates, que é a proteção do Filho de Deus. A segunda parte é o ajuntamento de todo esse emaranhado de pessoas que vão ressuscitar, liderados por Satanás, para tentar tomar a cidade de Deus. Então, nós temos aqui o retrato final da justiça de Deus contra aqueles que o rejeitaram. No capítulo 19, verso 10, após a segunda vinda de Cristo, né, o falso profeta e também a besta serão jogadas no lago de fogo e enxofre. Mas fazem referências aqui
que Satanás, ao final da terceira vinda de Cristo, quando Cristo vier a terceira vez, ele vai juntar todos novamente. Não é que eles vão sair de lá, eles vão juntar aqueles que estão ao seu lado ainda. Aqueles que vão ressuscitar, os ímpios vão ressuscitar e vão formar um grande exército, os ímpios, liderados por Satanás, provenientes não só da besta, como também do falso profeta. Esses ímpios vão se juntar para terem uma batalha final contra Cristo, que vão ser derrotados. Então, é muito sério tudo isso que vemos aqui, porque, finalmente, Satanás, seus anjos, os ímpios e a instituição do pecado, todos eles serão destruídos após a terceira vinda de Cristo, após o milênio. Vamos para o sétimo flagelo, gente. O que diz aqui? Alguma pergunta até aqui, gente? É um assunto um pouco denso, mas alguém tem alguma pergunta? Então vamos em frente. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Essa voz é a voz de Cristo, dizendo que está terminado, está feito. E sobrevieram relâmpagos, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. E tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, cerca de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo aqui, na última praga, os homens ainda estão blasfemando e não estão se arrependendo. Agora vejam aqui que há um grande terremoto no sétimo flagelo. Gente, os Estados Unidos, os grandes cientistas, os sismólogos, estão aguardando um grande terremoto para a região de São Francisco, daquelas faixas de Santo Andrés. Ali vai haver o maior terremoto da história. Os cientistas já estão avisando ao governo, aos governos, aos estados, ao país, enfim, que vai haver um terremoto de tal magnitude que pode ser de uma ponta a outra da América. E aqui se refere, vejam, houve e foi tal terremoto forte e grande. Eles chamam de The Big One, o maior de todos. Vai ser o maior terremoto. Isso está previsto aqui no sétimo flagelo. Ou seja, quando finalmente a porta da graça se fechar, quando Cristo disser está terminado, então nós teremos aí grandes flagelos sobre aqueles que não reconheceram o amor de Deus, não reconheceram a sua palavra, não reconheceram o plano da salvação, muito embora conhecendo isso, eles se rejeitaram. Então, todas essas pragas, todos esses flagelos cairão sobre aqueles que rejeitaram a vinda do Senhor, rejeitaram o plano da salvação, rejeitaram a sua palavra e o seu evangelho. Porém, aqueles que aceitaram isso estarão guardados, protegidos por uma muralha de anjos. Vimos assim, portanto, minha gente, essas 7 pragas que são literais, mas não são universais. Muito embora o sétimo flagelo, vários comentaristas já começam a dizer que ela pode atingir todo o planeta. Mas isso não está ainda provado, né? Estão ainda estudando sobre isso. O fato é que elas serão literais, não serão universais e atacarão aqueles que rejeitaram. Agora vamos abrir aí para comentários, perguntas, né? E dúvidas, se a gente souber, a gente responde. Quem gostaria de falar primeiramente? Israel,
eu tenho uma dúvida em relação Estamos, à estamos questão felizes de você estar conosco hoje, viu? Não, eu fico feliz demais de poder participar. Fale. Do falso profeta, que lá fala, né, que o dragão, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, onde já estão o falso profeta e a besta e o falso profeta. Aí, no Lá caso, no assim, final, lá no final, são os representantes deles. Lá no, na entendi. Não, terceira mas vinda, essa questão, assim, deles já estarem no lago de fogo, porque aí, se eu não me engano, Tessalonicenses fala que quando Jesus voltar com a espada que sai da sua boca, tal, irá consumir os ímpios, tal, e vai matar o falso profeta e a besta. O iníquo, né? Ele fala o homem da iniquidade, tal, né? E aí, sim, aí assim, porque a gente tem a nossa igreja, ela entende que o falso profeta e a besta são um sistema. Eu sempre fico meio, assim, né, reticente em relação a isso, porque os sistemas são feitos de pessoas. Então, não isso. existe, não tem como um sistema autônomo, né? Então, assim, quando Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre, o representante maior, vamos falar assim, da besta e do falso profeta, que fizeram, pintaram e bordaram aqui na Terra, nesse final, eles já vão estar lá? Porque é o que fala o Apocalipse, mas como que entende isso? É assim? Como que é? Lá onde, Mateus? Lá onde? No lago de fogo e enxofre. Satanás foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, né, o falso profeta e a besta. Isso. Mas aí, Não Mateus, sei se foge muito aí. na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda, agora que estamos aguardando, né, no capítulo 19, que fala sobre a segunda vinda de Cristo, é justamente quando Cristo vem, é que ele vai jogar não só a besta, como também o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Eles vão ser destruídos na segunda vinda de Cristo. Mas Satanás não. Satanás só será destruído 1000 anos depois, na terceira vinda de Cristo. Porque durante o milênio ele vai estar aqui sem ter a quem tentar, né? Agora, quando Cristo vier a terceira vez, Satanás vai arregimentar, os ímpios vão ressuscitar, né? Os representantes tanto da besta quanto do falso profeta vão se levantar, vão estar ali apostos, vão ressuscitar, tantos grandes generais, e eles vão dizer o seguinte, Mateus, a senhora White nos diz, este povo, que eles vão nos ver dentro da muralha. Este povo é que está causando todos esses problemas para nós. Então, vamos nos unir, através do dragão, naturalmente, Satanás instruindo, vamos nos unir e vamos atacar este povo, porque são eles a causa do nosso sofrimento. Quando eles se preparam para, finalmente, destruir a cidade de Deus, destruir o povo de Deus, é quando Deus manda fogo e enxofre e lança todos eles no lago de fogo e enxofre, onde já estão, desde a segunda vinda de Cristo, não só a besta, como também o falso profeta. Agora, o que eu não entendi da sua pergunta foi se a besta ressuscita e vai para... É isso? Não, era só isso mesmo, porque como tem essa questão do sistema, que o falso profeta e a besta são um sistema tal, e aí nessa passagem fala que eles já estão lá no Lago de Fogo, então aí fiquei nessa dúvida, entendeu? Não, o sistema, veja só, a profecia, Mateus, ela não lida com pessoas, ela não lida com o ser humano, ela lida com o sistema religioso. Ela lida com o sistema, da instituição do sistema do pecado, a instituição do sistema do pecado. Ela lida com a instituição do sistema da instituição religiosa católica e lida com o sistema da instituição religiosa protestante e com o sistema da religião espiritualista. Porque você não pode dividir, não pode direcionar a uma pessoa. Seria muito simples direcionar isso para o Papa. Mas o Papa é apenas o elemento diretor desse grande sistema. Por que eles colocam sistema? Porque o sistema é que é chamado de
do besta. A besta não é um homem. A besta, muito embora na época diga que o seu número é 666, mas ele é o representante. Ele é o representante do sistema. O sistema é ele junto com todo o sistema. E segue aquelas doutrinas, aquele vinho. Do lado protestante, você tem centenas de igrejas protestantes que são chamadas de filhas, né, do grande sistema religioso romano. Por que são chamadas de filhas? Porque a mãe segue um sistema e esse sistema religioso passou para o protestantismo, que são as filhas. Todas as igrejas que fundamentalmente guardam o domingo, estão no domingo, elas seguem ao sistema religioso católico. Muito embora há uma separação chamada de falso profeta. Por que falso profeta? Porque entregam ao mundo uma doutrina errônea, uma doutrina falsa. Então, é um protestantismo falso, que Cristo não aceita. Por que é falso? Porque não segue exatamente aquilo que Deus pede, especificamente sobre a guarda de domingo. Então, chama-se de sistema porque é o sistema, é a área, é o povo, não é um homem, não é uma pessoa. Isso que você não concorda muito, não é? Hein, Matheus? Na realidade, sim, eu até concordo com a questão do sistema e tal, mas eu acredito muito fortemente que vai ter representantes pontuais ali que vão fazer a vontade de Satanás. Entendeu? Vão ter pessoas porque... Os ímpios, quando ressuscitarem na terceira vinda, na segunda ressurreição, são os representantes do dragão, né, da besta e do falso profeta, porque rejeitaram a Cristo, né? E, muito embora a besta e o falso profeta estão já no lago de fogo, mas existem ainda os ímpios que vão ressuscitar, aqueles que, de uma forma ou de outra, ainda apreciavam o sistema romano e o sistema protestante. Eles são os representantes daqueles dois sistemas. Então, Cristo vai unir todos eles e vai vencê-los, jogados dentro do lago de fogo, onde já estão os dois sistemas, que é o sistema católico, que é o sistema protestante. Agora, vocês podem perguntar assim, e o sistema espiritualista? Não vai estar também lá? O sistema espiritualista também já teve a sua participação negativa em todo esse processo. Quando se dá a imagem que se unem, então, de alguma forma ou de outra, o espiritualismo estará ligado ou ao protestantismo ou ao catolicismo. Ou seja, já se incorporou e o fim também dele é ali. A finalização de tudo é na terceira vinda. A finalização parcial é na segunda vinda. Muito embora, na terceira vinda, haja representantes, não só do catolicismo, como também representantes do falso profeta, do protestantismo. Esses é que vão se unir para, finalmente, praticar o Armagedon, que é a última batalha de Cristo contra Satanás, quando Satanás é finalmente destruído. Eu não sei, Mateus, eu acho que você tem um pensamento que não é que seja contra, mas você quer direcionar a uma pessoa, a um líder. É isso? Você quer direcionar a um líder? Não, na realidade, sim. Eu entendo bem essa questão do sistema, sabe? Claro que para que haja uma imposição mundial, vamos falar assim, precisa que esteja alinhado com esse sistema. Mas eu entendo que, como eu te falei, os sistemas são feitos de pessoas, né? Então, existem pessoas que vão estar orquestrando essas situações. E aí, uma outra pergunta, assim, também foge um pouquinho, mas ó, só para a gente enriquecer o debate aqui. Você acredita que vai haver tipo um Messias lá de Israel, igual fala lá, que sentará no trono, tal? Como que você entende isso? Porque para ele Jesus não voltou, então é uma oportunidade super boa de Satanás vir, mandar um representante, alguém com poder, ou sei lá, dar poder para alguém, não sei como é que funciona. E ele vinha, eu sou o Messias, ó, transformei, ressuscitei, fazer aqueles milagres todos, né? Que faz cair fogo do céu, não tem uma passagem assim? Ora, Satanás, a Bíblia não diz isso, mas o Espírito de Profecia, lá no Grande Conflito da Página
624, na edição Vinho, diz que Satanás, o dragão, vai tentar impressionar o povo de Deus antes da segunda vinda de Cristo. De que forma ele vai impressionar? Ele vai fazer curas, ele vai fazer obras tremendas e vai até imitar a segunda vinda de Cristo. Gente, Satanás vai imitar com aquele clangor de anjos, trombetas e tudo. Satanás vai aparecer dos céus como uma palma de um homem, vai se aproximando da terra, e muitos vão se ajoelhar pensando que Satanás é o próprio Messias, o próprio Cristo. Mas, na realidade, nós temos aí algumas diferenças que vão nos mostrar que aquele não é o Cristo que nós aguardamos. Uma das diferenças é quando o Cristo real vier, Cristo vai ter o poder de ressuscitar os mortos em Cristo. Vai ser a primeira ressurreição. Então, Cristo vai ressuscitar os mortos. Satanás, quando imitar a vinda de Cristo, ele não tem poder de ressuscitar pessoas. Essa é uma grande diferença. A outra diferença é que a vinda de Cristo, Cristo real, será vista em todo mundo e todo olho verá. Satanás não tem esse poder. Satanás vai aparecer em Brasília, depois ele aparece em Londres, depois ele aparece lá em Bonn, aparece na Itália, aparece em Recife, mas ele não aparece de uma forma universal, como será a vinda de Cristo. E a terceira diferença que existe, Satanás vai imitar a voz de Cristo e dizer: meus filhos, eu dei a vocês o domingo, por que vocês ainda insistem em guardar o sábado? Isso está lá no capítulo, se não me engano, na página 624, 625 do Grande Conflito. Ele vai dizer: eu dei a vocês o domingo, por que vocês ainda estão guardando esse sábado? Vocês têm que guardar o domingo. Filiem-se a mim, filiem-se a nós, eu sou o Cristo. É por isso que Cristo diz: não saias, porque várias imitações irão haver. Então, são três grandes diferenças que nós devemos reconhecer quando Satanás imitar a vinda de Cristo, né, a vinda do Messias, nós não podemos acreditar. Agora, quando os mortos começarem a ressuscitar, né, quando houver uma universalidade da vinda de Cristo, aí é o nosso Jesus a quem nós estamos aguardando. Entendeu? Enfim, gente, alguém quer mais fazer algum comentário? Eu quero. Fale. Agora que eu estou podendo falar, estou aproveitando. É verdade. Israel, eu fico pensando sobre esse momento das pragas no seguinte sentido. Por exemplo, algumas famílias, ou muitas, vão estar divididas, né? Alguns familiares serão salvos e outros não. Então, eu fico imaginando na prática como que vai ser por exemplo, um marido que já é salvo, vendo a sua esposa, os filhos, passando por uma situação, passando por todas essas pragas, as feridas, tudo mais. E o espírito de profecia fala, né, que vai ter esse momento que a gente vai ter que fugir, né, ali no decreto de morte, né? Isso. Eu fico imaginando como que vai ser isso, porque uma pessoa abandonar um familiar doente, vamos dizer assim, né? Doente, brigando com Deus e você tendo que abandonar porque você sabe que aquilo já é o sinal de que Jesus está voltando. É complicado, assim, difícil pensar como que vai ser uma situação dessa, né? Claro, se a família toda é convertida, que bom, todo mundo foge, mas não é a realidade, né, da maioria. Então, que situação difícil, assim. Olha, Desirê, a Bíblia não traz isso para nós, isso não foi revelado para a gente, né? Naturalmente, como seres humanos, nós iremos sentir muito. Agora, eu entendo que nesse estágio da vida, nesse estágio esse estágio que nós vamos ter as pragas, nós já deveremos estar em outro patamar espiritual. Eu creio nisso. Nós já devemos ter atingido, porque nós já estaremos protegidos por uma
camada, uma muralha de anjos, e a nossa mente espiritual já vai estar, eu creio, muito mais avançada do que o que vivemos hoje. Você está falando, nós estamos comentando aqui, como seres humanos vivendo numa terra cheia de pecados. Agora, veja que quando Cristo voltar, nós seremos transformados à mente e ao caráter de Cristo. Naturalmente, somente quando... E essa fase aqui, Cristo não voltou ainda, mas está muito próximo, né? Está muito perto. Então, eu posso crer, eu li um livro uma vez onde ele dizia isso. Ele afirmava que nós já estaremos com uma mente mais já dentro de outro aspecto espiritual que poderemos até compreender por que aquela pessoa não aceitou. Porque meu irmão, que podia estar aqui, não está comigo. Foi porque ele rejeitou. Então, nós veremos a justiça de Deus agindo, não só do lado das pragas, mas do nosso lado também. Eu acho que Deus vai nos dar uma consciência tal de reconhecermos que se o meu irmão, meu pai, está ali recebendo isso, porque eu compreendo que ele rejeitou. Eu vou ter a compreensão dele. Vou ter a clara evidência de que meu parente rejeitou, apesar de eu ter falado, apesar de ter mostrado, apesar de ter dito, mas ele rejeitou. Então, se ele rejeitou, a minha consciência vai me dizer, eu estou aqui, mas ele está ali porque ele rejeitou a Cristo. Então, eu compreendo a justiça de Cristo sobre mim e sobre ele. Eu acho que deve ser assim. Eu não tenho certeza de tudo isso. A Bíblia não esclarece e nunca vi nada no Espírito para você dessa forma. Mas esse autor, nem me lembro, foi tanto tempo que ele explica dessa forma, que nós teremos uma consciência quanto mais perto da vinda de Cristo, a nossa consciência vai se apurando cada vez mais, até finalmente haver o desfecho da vida do Senhor. Eu não sei se você concorda, mas entendi. É o que eu penso dessa. Faz sentido, um estado espiritual já de aceitação, de compreensão, Exato. de entrega para Deus dessa situação do familiar, né? Nós já vamos estar num patamar e vamos, com nossa cabeça, vai compreender por que ele está sofrendo lá. Nós vamos compreender a justiça de Deus. Porque isso aqui, essas pragas aqui, fazem parte da justiça e da ira de Deus. Mas tem a ira sendo sobre esse povo e o amor sobre nós, que é a função da graça, a bondade, o perdão, a compaixão está sobre nós. Mas a ira está sobre... Por que está sobre eles? Porque eles rejeitaram desse povo. Apesar de terem ouvido, rejeitaram. Sim. Nós vamos também estarmos mais preparados, nós já sentimos esse fim de tempo, que nós estamos... Deus está operando em cada pessoa, em cada filho seu, né? No trabalho, no evangelismo, e mais próximo ainda da vinda de Jesus, nós não vamos sofrer, porque nós vamos saber o porquê que aquele meu irmão, minha irmã não está ali. Nós vamos saber também. Nós não vamos mais ter essa preocupação. Ai, meu Deus, eu não posso ir, não posso deixar fulano, no ciclano. Não, nós já vamos estar com a mente transformada para poder aceitar Jesus e os anjos nos acompanhando, nos protegendo, separando os justos, entende? E aí nós vamos entender tudo, porque não haverá mais choro, nem dor, nem nada. Exato. E uma coisa que é importante. Rapidinho, Mateus. Quando Cristo aparecer, pouco antes de Cristo aparecer, logo nós já vamos estar selados, os justos. Isso. Então, nós iremos lá em Filipenses 3:20, nos diz que nós seremos transformados, tanto aqueles que estarão nas montanhas, como você falou, Desirê, estarão aguardando Cristo, serão transformados. A transformação não vamos mais pecar, não vamos mais morrer, e depois passamos pela glorificação, que é termos um corpo, um coração e a mente semelhantes à mente de Cristo. Então, Amém. O que a Marta falou é certo. Nós vamos estar num patamar muito maior e vamos reconhecer que aquele parente
não está conosco porque rejeitou aquilo que nós mostramos, rejeitou o nosso testemunho, rejeitou a Bíblia, apesar de nós falarmos, orarmos por ele, mas ele rejeitou. Então, nós nem sofreremos isso, nem sofreremos porque estaremos compreendendo a justiça de Deus em nós e neles. Quem ia falar era Mateus? Não, eu acho, assim, só a questão, assim, para apontar como é gravado, né? A questão da glorificação vai ser quando Jesus voltar, né? Aí, isso, a glorificação. Só essa complementação para quem for ver o vídeo depois. E uma coisa que eu acho interessante também, nessa época, se a gente for analisar, assim, para pensar, o mundo vai estar colapsando. Você vê as pragas, pedras, sangue, vai estar uma loucura. Então, assim, a gente vai ter muito foco em nos preparar para a volta de Jesus, que está iminente. Entendeu? Então, acho que isso também vai ajudar a gente manter o foco e entender, né? Como vocês estão dizendo aí. E ter força, porque ele mesmo vai dar a força, a coragem para nós irmos, nós sabemos disso, estudamos isso e não vamos desistir dessa crença. Amém. A ajuda de Deus. Amém. O grande fator aí, que eu creio, é quando aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Sim. E essa transformação é uma mudança de mente, né? E quando começarmos a saber que Cristo está voltando, nós seremos também glorificados, ou seja, teremos uma mente diferente, teremos um corpo diferente. Não só os que estão vivos, mas aqueles que ressuscitarem, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam já também transformados. Então, por exemplo, nós estaremos no céu, né? Lá no céu nós teremos os registros, aí sim, o Espírito de Profecia diz, no capítulo 28, olha, por que o meu irmão, que eu esperava que meu pai, que eu esperava que estivesse, não está aqui? Aí você pode reivindicar isso junto aos livros. Isso. É por isso que os pecados não sairão dos livros, do livro da Tainico, não podem sair, porque você pode chegar aonde... Por que meu pai, que eu pensava que está aqui, não está? Ele orava, ele ia para a igreja, ele fazia tudo. Por que ele não está aqui? Por causa disso aqui. Então, o anjo vai mostrar a vida da pessoa e mostrar por que ela não está ali. Por outro lado, você vai ver que pessoas que você jamais pensara que estaria no céu, estará. Então, tudo vai... Agora, depois de um certo tempo, tudo daquilo vai desaparecer, que é a purificação do santuário celestial. Depois de 1844, começa essa purificação. Quando Cristo voltar, ainda vai ficar os registros lá por um tempo, mas finalmente eles vão ser completamente aniquilados, né? Não vai haver nenhum registro de pecado no céu. Tá? Dentro dessa linha que nós temos que pensar, né? Da linha da justiça de Deus. Alguém mais, gente? Gostei da participação da Marta, do Mateus. Cadê o Jô? O Jô saiu, não? Ele saiu? Saiu, não sei o que houve. Saiu. Pode ter caído. Bom, gente, é justamente isso aí, né? Na semana que vem, vamos estudar o capítulo 17. É muito denso. É muito denso. O capítulo 17 é uma coisa seríssima. Vamos ler alguma coisa lá no... Eu vou mandar para vocês onde está o capítulo 17 no Grande Conflito. Vocês poderão dar uma olhada para ler, né? Fica mais fácil para a gente compreender. Se tiver alguma imagem que você queira que eu compartilhe para o próximo, me manda também. Tá, eu vou mandar, sim. Essa aqui vai ser de imagem, sim. Tá. Muito bom, gente. Vamos, então, terminar, né? Não mais comentários. Quem é que vai fazer o printzinho aí, para a gente poder mandar lá para o... Gente, já vamos pensando aí, porque vai terminar daqui a 3 semanas, né? Eu acho que termina, meados de junho termina. Depois, lá em julho, mais ou menos, início de julho, meados de junho, a gente começa um estudo novo, né? Vamos pensando aí o que a gente pode realizar. Bom, a última falar de Romanos, né? De estudar Romanos é tão lindo. Também a gente pode fazer uma votação, né? Algumas sugestões lá no grupo. A gente vai fazer um estudo do livro de Romanos, das principais, a partir do segundo domingo de julho, vamos ter aos domingos na igreja, um estudo sobre o livro de Romanos. Mas vai ser só as partes principais de cada capítulo, 2 ou 3 versículos de cada capítulo,
porque não tem tempo, né? Lá só tem 45 minutos, dá para analisar muito rapidamente. Mas aqui a gente pode analisar de um modo bem mais denso, né? Mais tranquilo. Né? Aham. Quem fez o print? Você fez, Desi? Eu fiz, já Tá bom. postei ali. Tá com mancha, mas tá valendo. Tá bom. Então, Marta, você pode orar conosco, Marta, para terminar? Isso sim. Tá bom. Oremos. Amado Senhor, bendito e louvado seja o teu nome. Amém. Ó Pai de amor, de misericórdia, nós estudamos a tua palavra. Continua trabalhando com as nossas mentes para o entendimento e que nós possamos sermos fortes e corajosos e devemos, como Jó, se separar do mal, se afastar do mal, na maldade que existe nesse mundo, com tantas pessoas morrendo inocentemente. Afasta de nós esse cálice amargo, meu Pai, e que nós possamos suportar até a tua volta, para que nós possamos estar do lado dos justos, protegidos como os seus santos anjos. Amém. E logo em breve subiremos, Senhor, para morar contigo lá no céu. Eu te peço agora por todos os acamados, por todas as pessoas doentes que nós sabemos. Nós temos orado bastante por eles. Eu te peço misericórdia e para o meu irmão que piorou muito. Mas agora, Senhor, eu te peço, não deixe ele sofrer muito, mas que seja feita a tua vontade. Te peço pela Regina, Senhor, que eu não sei como é que ela está, mas ela abre, Senhor, os consultórios, os médicos, para poder fazer o procedimento nela, nos olhos dela. Abençoa a nossa classe, abençoa a Desirê, todos que estão aqui presentes, e que nós possamos, no dia da volta de Jesus, estaremos todos nos encontrando. Amém. Até aqueles justos que morreram e que vão ressuscitar. Vão ressuscitar de uma forma muito linda, meu Pai. Muito obrigado por tudo, nos dê uma boa noite e continua fazendo com que nós não esqueçamos de orar logo assim que acorda e a estudar diariamente a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós vamos pecar sempre, mas sabendo o que tu queres que nós fazemos, nós desviamos dos pecados. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto. É isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Bem, Então, vou mandar a imagem, tá? Amanhã, depois eu mando a imagem, para depois você colocar no programa, tá bom? legal. Tá bom. Ok. Maravilha. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Show de bola. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.